O governo prolonga a situação de calamidade no país após a passagem das tempestades Cristina e Leonardo. Portugal aguarda já a chegada da Depressão Marta. Estados Unidos anunciam ajuda humanitária às vítimas cubanas do furacão Melissa. Apesar da ruptura diplomática, Cuba acusa Washington de bloqueio energético. Ucrânia e Rússia acordaram em Abu Dhabi a troca de 314 prisioneiros de guerra no segundo dia de negociações. Keir Starmer pede desculpa às vítimas de Jeffrey Epstein por ter nomeado Peter Mandelson para embaixador do Reino Unido. Face ao grau de destruição e as previsões meteorológicas, o Governo decidiu prolongar até 15 de fevereiro a situação de calamidade no país. Luís Montenegro fala num processo de recuperação longo e garante que o apoio financeiro de urgência deverá chegar às famílias afetadas nos próximos dias. Portugal enfrenta desde o dia 28 uma catástrofe sem precedente e ao impacto dessa tempestade junta-se agora uma outra, também com um registro histórico comparável em termos de pluviosidade a tempos já muito passados. Por isso, esta é uma oportunidade para nós mostrarmos toda a nossa capacidade, para mostrarmos a capacidade de Portugal e a capacidade dos portugueses. Esta é uma crise devastadora, é uma crise que vai impor um processo de recuperação que será longo. Alcácer do Sal está debaixo de água, tendo sido uma das regiões mais afetadas pela passagem da Depressão Leonardo, mas não foi a única. A Proteção Civil registrou milhares de ocorrências. Várias zonas do país estão inundadas e muitas outras sob elevado risco de inundação. Há povoações isoladas, estradas cortadas, pessoas sem eletricidade. O caudal do Rio Tejo duplicou. O nível de alerta para cheias no Rio Douro passou a vermelho. Pelo menos 12 pessoas morreram como consequência direta e indireta das tempestades Cristina e Leonardo. Para sábado está prevista a chegada da Depressão Marta. Os primeiros efeitos vão começar a ser sentidos na região sul. Os Estados Unidos anunciaram a ajuda de 6 milhões de dólares a Cuba, destinada em grande parte aos habitantes da região oriental do país, afetada pelo furacão Melissa no final do ano passado. Isto apesar da ruptura diplomática entre Washington e Havana. A ajuda chega numa altura de relações tensas, com os Estados Unidos a acusarem a nação cubana de se aliar a países hostis após a intervenção militar na Venezuela, que levou à captura de Nicolás Maduro. Washington acusou Cuba de conspirar contra os Estados Unidos e fornecer tropas à Venezuela em troca de combustível mais barato e dinheiro para impulsionar a sua economia. Os Estados Unidos cortaram os pagamentos vindos de Caracas, bem como o fornecimento de petróleo, deixando muitos sem eletricidade. Cuba acusa Washington de bloqueio energético, mas diz-se pronta para negociar. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar, sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación. Já a Casa Branca instou Havana a ser sensata e a iniciar negociações antes que seja tarde demais. I think the fact that the Cuban government is on its last leg and its country is about to collapse, they should be wise in their statements directed towards the President of the United States. But as I just reiterated, the President is always willing to engage in diplomacy, and I believe that's something that is taking place, in fact, with the Cuban government. Donald Trump diz que espera encontrar uma solução diplomática, mas não exclui o uso de força militar em Cuba para, nas suas palavras, resolver a situação. A Ucrânia e a Rússia acordaram em Abu Dhabi, no segundo dia de negociações, a troca de 314 prisioneiros de guerra. O chefe do Conselho de Segurança de Kiev disse que as discussões estão em curso com diálogos trilaterais e grupos de trabalho.
Já o principal negociador russo informou que existiram avanços no processo, mas também culpou os países europeus por obstruírem as conversações. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia continuará a lutar até que a Ucrânia tome, segundo referiu, decisões relevantes. Isto numa altura em que Moscou continua a exigir o reconhecimento de Donetsk e Lugansk como território russo. Mas o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, argumentou que tomar posse do leste do país custaria a Moscou mais 800 mil vidas em 2 anos. A última transferência de prisioneiros entre os dois países ocorreu em outubro passado. Os ataques de Israel a vários acampamentos na faixa de Gaza na quarta-feira mataram pelo menos 24 pessoas. Foi um dos dias mais sangrentos para os palestinianos do ex-enclave desde que o cessar-fogo entrou em vigor em outubro. As autoridades de saúde locais afirmam que entre as vítimas mortais estão 2 bebés, uma menina de 11 anos, um paramédico e várias mulheres. Israel sublinha que se tratou de uma resposta a tiros disparados pelo Hamas e que eliminou 3 líderes do grupo islamista. O cessar-fogo tem sido várias vezes interrompido pelas investidas do Estado hebraico. Pelo menos 556 palestinianos, metade deles mulheres e crianças, foram mortos por Israel desde que a trégua foi iniciada. As Forças Armadas israelitas contam 4 soldados mortos pelo Hamas. Ainda assim, há partes do cessar-fogo que vão avançando. Na segunda-feira, Israel abriu a passagem fronteiriça de Rafah para os palestinianos no sul do ex-enclave, embora com tráfego limitado. Outras etapas-chave do processo parecem ter estagnado, como o envio de uma força de segurança internacional, o desarmamento do Hamas e a reconstrução do território. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão anunciou na quarta-feira à noite que o seu país vai realizar negociações nucleares com os Estados Unidos em Omã na sexta-feira. O anúncio foi feito horas depois de indícios de que as negociações previstas estavam a fracassar devido a mudanças no formato, local e temas a serem discutidos. Inicialmente, as negociações iam acontecer na Turquia entre as autoridades iranianas e o enviado especial norte-americano Steve Witkoff. Os Estados Unidos estavam a pressionar o Irão para que fossem discutidos temas além do seu programa nuclear, como os seus representantes regionais, mísseis balísticos e a forma como o regime trata os seus cidadãos. As autoridades árabes e turcas deveriam participar nessas negociações. Já Teherão queria focar as negociações no seu programa nuclear. A Casa Branca continua cética quanto ao sucesso das conversações, mas concordou em aceitar as mudanças por respeito aos seus aliados na região. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, expressou insatisfação e disse esperar que as negociações se expandam para outros tópicos. O presidente Donald Trump avisou o líder supremo do Irão de que a opção militar continua a ser considerada. Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, pediu desculpa às vítimas de Jeffrey Epstein na quinta-feira. Isto depois de ter nomeado Peter Mandelson como embaixador do Reino Unido em Washington, apesar das suas ligações ao empresário. Segundo garantiu, Mandelson ter-lhe dito que Epstein era alguém que mal conhecia. I regret making the decision to have appointed him in the first place. Had I known at the time what I know now or knew in September, I'd have never done it. And that's why today I've apologised for the fact that I appointed him in the first place and I believed his lies. Starmer, que tem estado sob intensa pressão devido à nomeação, demitiu Mandelson em setembro. Uma decisão tomada já depois de terem sido divulgados e-mails que comprovavam que o embaixador manteve uma amizade com o magnata já depois de este ter sido condenado por crimes de caráter sexual. Mandelson é uma figura importante e controversa do Partido Trabalhista desde a década de 90. Questionado sobre se a União Europeia deveria reabrir os canais de comunicação com o Kremlin, o presidente da Câmara de Varsóvia respondeu que o mais importante
é que a voz do povo ucraniano seja ouvida. A ideia de restabelecer os contactos com Moscou é apoiada por alguns países, como França, Itália e a Áustria, para que Kiev não dependa exclusivamente da Casa Branca nas negociações em curso. Em entrevista ao programa Europe Today da Euronews, o autarca de Varsóvia disse que é fundamental que os europeus se envolvam e continuam a apoiar os ucranianos. We need to be helping the Ukrainians because they were actually fighting for our freedom and they were providing us security. They were giving us breathing space when it comes to rebuilding our security because the Russian threat is there. And if this war ends with Putin's success, then this is the gravest threat for the European security. O presidente da Câmara de Varsóvia apelou também aos europeus para que invistam mais na defesa. We are strengthening our eastern border. We are investing as much as we can. We are taking the responsibility ourselves, exactly as President Trump wanted. Now we need to convince other Europeans to do the same. Disse ainda que manter os americanos envolvidos nas negociações é, ao mesmo tempo, uma questão de segurança europeia. A União Europeia precisa de se tornar a União da poupança e dos investimentos uma realidade. O apelo é feito por Nadia Calviño, presidente do Banco Europeu de Investimento, numa carta dirigida ao líder do Conselho Europeu, António Costa. No documento a que a Euronews teve acesso, Calviño define as prioridades da instituição bancária antes do Conselho Europeu Informal agendado para 12 de fevereiro. Entre outras questões, a carta destaca a necessidade de acelerar a estratégia da União da Poupança e dos Investimentos. Em causa está um pacote de iniciativas legislativas que direcionaria uma pequena parte das poupanças europeias para o investimento em empresas do bloco. Tudo com vista a promover a prosperidade e a inovação na Europa.